Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos vendo. Bem-vindos ao Pode Zé, segunda temporada. Estamos quase finalizando essa segunda temporada, muito felizes. Falta pouquinho. Estamos aqui, como sempre, né? Lembrando vocês que estamos aqui no OTPlay, no estúdio OTPlay em Canoas, dentro do Jornal Timoneiro, nosso maior apoiador, né? Quem nos mantém e faz com que este podcast exista. Então, nosso muito obrigado a eles. Vocês podem nos acompanhar no YouTube e nos ouvir nas plataformas de áudio. Eu sou Lídia Góes e estou com Aline. E eu quero aproveitar e pedir para que vocês nos sigam, né, nas redes sociais. Muito importante. Todas é pod.zer, inclusive nas plataformas de áudio. E acompanhe os nossos perfis pessoais também, que aqui na descrição do vídeo vão estar os nossos perfis das redes sociais, o nosso e do nosso convidado, que é... Ele é DJ, bailarino, videomaker e mais algumas coisas que a gente ainda quer descobrir, que nem tudo está tão claro assim. Além de ser uma simpatia, eu conheci o Marlon, né, um tempinho atrás e me diverti muito uma tarde que a gente passou no salão de beleza. E hoje nós vamos conversar com Marlon Dias. Bem-vindo, pode dizer. Primeiramente, agradecer vocês aí pelo convite. Dizer que é um prazer enorme estar pela primeira vez em um podcast, né? Ainda mais sendo vocês, as mulheres mais... Primeira vez em um podcast. Então, tô perdendo a virgindade desse rolê aí. E desejamos sorte, então, que venham muitos outros. Se Deus quiser. Pra você participar. Nervoso? Então, tô um pouco. É a primeira vez, né? Nunca fui entrevistado, assim. Quer tomar um negocinho, uma cachaçinha pra dar outra? Não, a gente não tem, mas a gente pode começar a providenciar, né? Que nem o Jô, eu lembro que o Jô sempre oferecia algum drink, alguma coisa, né, pras pessoas. Então, de repente, de manhã cedo, a gente pode pensar nisso. Mas a gente, olha, é bem de boa, é um bate-papo, as perguntas a gente não vai pegar pesado nem pouco, assim, tá tudo muito tranquilo. Não tem problema, eu sou um livro aberto. A gente nem gosta muito de mostrar as perguntas antes, porque senão a pessoa já fica muito preparada e a surpresa é mais legal, né? Então, eu vou falar esta primeira pergunta porque foi uma curiosidade minha, porque eu fiquei muito animada quando eu soube que você dançava. Então, eu como uma ex-bailarina, que fiz 15 anos de balé clássico, eu quero saber como que a dança entrou na tua vida, assim, como que surgiu isso, como que... Tu se descobriu bailarino ou uma pessoa que gosta de dançar, não sei nem se tu te classifica como bailarino, dançarino, enfim. Então, essa é uma pergunta que, quando a gente pergunta pros bailarinos ou dançarinos, as pessoas também não sabem responder, né? A diferença entre um bailarino e um dançarino. Pois é. Eu também não sei responder, tá? Mas enfim, a dança, eu sempre quando me perguntam quando eu comecei a dançar, eu nunca sei responder, porque quando precisaram que eu dançasse, eu já tava pronto pra dançar. A evolução foi vindo com o tempo e tudo mais, mas... Eu me lembro que eu comecei a dançar mesmo, foi no ensino fundamental. Eu me lembro que tinha um grupo de dança na escola, onde eu olho pra cima pra lembrar, assim, porque me vem as imagens na cabeça. Sim. E tinha um grupo no final do ano, decidiu apresentar uma coreografia, e no outro ano já teve os outros amigos meus que decidiram fazer um outro grupo. A gente começou a dançar também, aí eu me meti no meio, e daqui a pouco eu já tava dançando com eles, enfim... Pegou aquela fase boy bands quando tava na escola? Então, porque eu lembro disso na época que eu tava na escola, mas eu sou bem mais velha. Né? Tinha bastante, mas eu não acompanhava tanto, assim. Eu entrei bem na época que o pessoal tinha bem viralizado um filme, né, que todo mundo já viu, que é o Entre Nessa Dança. Então, que era bem do grupo B2K. Então, o B2K fez bastante sucesso. Foi um grupo meio que um boy band de R&B, que o Omarion era o cabeça deles, assim. Mas foi mais ou menos nessa época, assim, que eu já pensei boy band bem mais... Eu sou tá pensando em muito velha, né? essas coisas. Não cheguei. Eu acho que nessa época o N5 já nem existia, talvez. Não existia. Eu acho que já era só o Timberlake lá no seu lugar, e é isso. Então o N5, eu acompanhei alguma coisa do N5, mas depois que já tinha acabado o N5. Então eu tive algumas referências também dessas boy bands que... querendo ou não dançavam, né? Justin Timberlake mostrava nos clipes a dança, o Usher também. Aí peguei bastante da época do Neo, que também dançava alguma coisa. Então, eu tinha... O show dele no Detal, eu fiquei tão triste, eu queria tentar ir. Eu também ia demais. Eu e o marido, a gente tem uma super história com o Neo, né? Eu acho que aí não tem, As músicas dele balançaram o nosso namoro, assim. A gente escutava muito, a gente dançou no nosso casamento uma música do Neo, então a gente queria muito. Eu acho que se tiver um casal hoje, se formar, também vai ter o Neo como referência sempre, né? Normal.
E na dança também, sempre gostei muito de ver ele dançando. Tipo, essa galera toda que você falou. E a gente pode começar bem mais lá atrás, né? Eu como também dancei, Michael Jackson é uma super referência, né? Não tem tanto que todos esses beberam, né? Com certeza. Do que o Michael Jackson ensinou e tal. Então tem muito nesse rolê ali. Só que quando eu falei em boy bands, eu tava, né, muito lá dos anos 90, 2000. Boys, essas Por que você falar assim, amiga? Sério? Boy band. Não. Sério? Boy bands, o pessoal falava bastante. Eu falava bastante. É o grupo de um monte de gente, né? Tinha o New Edition também. Tinha bastante coisa aí que usava dança pra também se fazer como artista, né? Mais antiga ainda, né? A galera ali que tá beirando os 40 que nem eu, vai lembrar New Kids on the Block. New Kids on the Block. Agora eu puxei a fundo. Eu soube de New Kids on the Block naquele filme It. Eles falavam sobre New Kids on the Block e eu acabei ouvindo um pouco mais. Pô, assim. não, eu cheguei a curtir um pouquinho. Eu não peguei nada assim. Tipo, vou no Spotify. Eu sou 84, né? Tá? Eu sou muito... Nossa, me senti muito velha agora. Não é tão, não. Eu sou 4 anos mais velha que eu. Eu não vou falar a minha idade então, né? Não, mas tu é novinho. É que depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Quem olha pra mim e diz assim, não, tu tem 20... Tem gente que me deu 22 anos. E saudades dos meus 22, mas é isso. Eu te daria 22 fácil. É isso. As pessoas acham que eu tenho 22 anos, mas não, tenho um pouco mais que isso. Eu faço mas é novinho ainda. Por isso que eu digo que eu tô velha, que eu tô beirando os 40 já. Mas... E como que surgiu a vontade, motivação pra ser um DJ? A ideia de ser DJ nunca existiu, assim, tipo, eu vou ser, a partir de agora eu vou começar a ser DJ, não. Eu era um dos responsáveis, né, foi um dos criadores da The World Rap, né, que é uma produtora de eventos em Porto Alegre, que a gente faz festa de rap na TWR. Aquela TWR? Exatamente. Nunca fui. Eu fui um dos que iniciou. A gente precisa ir. Todo mundo precisa ir nessa festa. A gente iniciou um projeto, quando a gente iniciou com o projeto, a gente iniciou com a ideia de fazer eventos de hip hop a preço popular, assim, bem barato. Porque a primeira vez que eu fui numa festa de rap, eu paguei R$40 numa entrada. Hoje tá retornando isso porque o pessoal tem um pouco mais de condição, então. Mas na época que a gente tinha criado o evento, a gente não tinha essa condição de estar indo no evento a R$40. A gente iniciou a The World Rap em 2016. Nossa. 2016. Tudo isso. Então, quando a gente começou, a gente gostava muito de rap, e a gente gostava muito dessa cultura que vinha se criando, né, com a ideia do trap, com essa nova cultura do hip hop, assim, né? E a gente acabou criando esse evento para fazer uma festa popular de hip hop. Nessa ideia, a gente foi contratado um DJ, que era o DJ Tony, né? Que foi meu primeiro professor de discotecagem. Que ele fazia parte do grupo Afrocalipse. Juntamente com o Spam, com o Gui, com o Deco e com o Elso. Nossa. E a gente contratou ele. E aí ele fez um preço muito em conta pra gente. E eu sempre fui aquele cara de nunca dizer não, mesmo eu não sabendo fazer. Então eu falei pra ele assim, mano, olha só, me ensina a tocar, que eu divido o set contigo. Mas tu vai saber? Eu falei assim, na hora a gente vê, se errar, não tem problema, a gente volta, tu vem correndo e a gente arruma. Aí eu consegui tocar, agitei o público, graças a Deus, consegui no primeiro evento que a gente fez. O primeiro evento foi na Copan, lá na Zona Norte. Sim, bem pertinho da minha casa. Exatamente. E lá a gente foi no salão, no bar que tem na Copan, a gente conseguiu encher a casa, trouxemos muitas pessoas e ali a gente não parou mais, né? Hoje eu não faço mais parte da TWR, mas eu agradeço muito esse aprendizado, que esse tempo de produção, né? Que, aliás, também sou um produtor de eventos. Pois é. Por isso que eu falei, a gente ia descobrir. A gente vai descobrir bastante também, coisa. Tem bastante coisa que eu já fiz, assim. Então, ao longo dessa conversa, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já fiz na vida. Multifacetado, né? que não é uma novidade, né? Até teve um outro episódio que a gente conversou aqui com o Vitor Duarte e a gente falou sobre isso, que ele também, muito novinho, já com uma bagagem enorme, com muita coisa, muita referência e já fez muita coisa. E a gente falou um pouco... Acabou caindo na real que isso faz parte de nós, né? De nós, pessoas pretas. A gente sempre vem com muita bagagem. Porque a gente se exige, também, né? A gente se exige muito. E a gente é muito versátil, né? A gente quer aprender de tudo um pouco, quer fazer de tudo um pouco. Então, sei lá, às vezes a gente tem quase que a mesma idade com uma galera ali que tá começando e a gente já no rolê, né? Há muito tempo. O que não é ruim, é muito bom, porque a gente aprende e eu acho que o que a gente puder aprender enquanto vivos, melhor, porque é a única coisa que a gente leva daqui, né? Os nossos conhecimentos, nossos aprendizados.
Então é muito massa, mas também é importante pensar por esse lado, né? O porquê que a gente tem tanto conhecimento, o quanto a gente se obriga a aprender demais, porque a gente tem que ser versátil, a gente tem que ir para todos os lados, a gente tem que saber abraçar todas as coisas, porque nem sempre as oportunidades surgem tão fácil. Então, se tu sabe muita coisa, fica um leque um pouquinho maior, né? Isso mesmo. E como agora que a Lid tocou nesse ponto, né? Tu sente alguma dificuldade, algum preconceito em ser um DJ aqui no Sul? Essa pergunta é bem importante. Eu recentemente fui pro Rio de Janeiro, né? Fui fazer um trabalho tanto com o pessoal da Main Street, como com a rapaziada do Grupo Seleção, né? Que faz parte da produção que eu faço, que eu sou artista, né? Que é 8 Produções, por acaso tô com a camiseta deles aqui. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, a gente foi em alguns locais onde eu consegui observar a diferença dos DJs de lá com os daqui. Acho que é uma coisa meio cultural, assim. Então, o apoio que o pessoal de lá tem é muito maior, assim. A visibilidade também, a valorização. E a diferença daqui é que lá todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Aqui a gente tem uma dificuldade de alguns DJs de entenderem que a gente precisa partir de um princípio, a gente precisa de uma base. E a maioria dos DJs daqui não tem essa base. Tá tudo certo, tá? Não é obrigatório tu querer seguir uma carreira e sem ter a base. Mas é sempre bom, né? A gente entender da onde veio, por que tá ali, como se desenvolve aquilo, e a partir dali começar a formar um trabalho bacana, assim, né? Então, eu pude visualizar, pelo pouco tempo que eu estive lá e pelos poucos lugares que eu vi, que lá o pessoal tem essa base. Sim. Talvez porque a ideia do DJ, a ideia do hip hop, né, quando veio pelo DJ, se difundiu muito mais fácil naquela região centro-oeste ali, sudeste e tudo mais. Então São Paulo e Rio de Janeiro são os focos, né, de culturais, assim. Sim, é onde acontece tudo, né? Exatamente. E aí lá eu pude observar que o pessoal é bem mais instruído nessa parte, tem um pouco mais de conhecimento, a gente consegue ver isso, não precisa nem trocar ideia com as pessoas, mas consegue ver com o próprio trabalho. Então isso é esse diferencial que a gente consegue ver em relação ao Brasil, assim. No Rio Grande do Sul a gente tem um pouco a valorização porque é muito simples, né? Hoje em dia é muito simples a gente fazer um pouco de tudo. Então, hoje quando tu chega... tendo essa formação, esse conhecimento que eu tenho, eu não consigo ter a mesma valorização de um cara que chegou ontem, porque o contratante, ele tem, não digo um problema, né? Tá tudo certo a gente querer economizar, mas tem isso, né? Da economia. Então, se tem um cara cobrando R$100, eu não posso cobrar um valor padrão de R$400, por exemplo. Sim. Porque ele vai preferir o de 100, porque pra ele talvez o DJ não seja aquele que vai complementar o show dele, sim aquele que vai quebrar um galho pra fazer pelo valor mais exatamente. Então, por esse valor mais em conta e por essa desvalorização do contratante, de certa forma, o DJ que é iniciante, ele não chega a evoluir. Ele não tem essa evolução, não busca um conhecimento maior, uma forma de mudar o seu trabalho, de transformar o seu trabalho num show. Sim. Realmente. Então, como se ele sentisse que ele não precisa fazer mais que isso, porque se ele fizer, ele não vai ser valorizado. Exatamente. Então, tipo assim, o pessoal... não vou investir um dinheiro que eu não vou ter retorno, por exemplo. Exatamente. O pessoal não tem essa ideia de, não, vou estudar, vou entender o que é uma mixagem, o que é esses efeitos, para que eu vou usar essa ferramenta, porque não tem porquê. Sim. Se toda semana eu tô há 1 ano dentro desse espaço, se tá bom pra eles, tá bom pra mim, por que eu vou evoluir? Então isso é uma coisa que me bate muito, assim. Eu queria poder trocar ideia com todos os DJs possíveis e falar assim, rapaziada, vamos aprender um pouco mais, vamos entender um pouco mais. Pode cobrar teus R$100, não tem problema, mas eu quero padronizar essa ideia de conhecimento entre vocês. Sim. Então, isso é bem legal. A minha ideia é entender, é tentar mostrar para as pessoas que elas entendam que não é simplesmente tu tá naquele evento para ganhar uns R$100, não. É uma cultura que vem desde antes da gente nascer, assim. Então foi uma construção muito grande para um DJ estar dentro de uma festa, ser aceito dentro desse evento, até porque os DJs de hip hop em si não eram tão aceitos dentro dos eventos. Já haviam DJs antes, né? Mas não nesse mesmo formato que a gente vê. Mas essa ideia de DJ que a gente vê, né? Que a gente vê aquela controladora que o pessoal fala que é a mesa do DJ, né? Ela iniciou lá em 1970, muitos anos atrás, totalmente diferente, né? Uma ideia totalmente diferente.
E entender isso é muito importante. Acho que no momento que tu já começa a entender sobre isso, a gente já começa a mudar esse pensamento sobre o teu conhecimento quanto DJ e o quanto tu quer entregar. E a discotecagem, ela ganhou uma proporção, um tamanho enorme, né, com grandes DJs que surgiram aí no decorrer desses últimos, vamos dizer, 10, 15 anos, e que trouxeram muito a imagem do DJ, aquela coisa do eletrônico, né, de rave e não sei o que é muito legal, também existe, mas também tem a parte do hip hop, que eu acho que tá aprofundando mais, a galera tá conhecendo mais, tá curtindo mais e tá crescendo, e que bom, né, e espero que cresça mais ainda, que não é de agora, né, já existe há muito tempo, quando tu mesmo falou, quando eu ia falar sobre isso, porque eu vi o documentário, não sei se tu assistiu o documentário dos Racionais. Sim. E eles falaram um pouco também sobre essa discotecagem lá dos anos 70, né, que eles também meio que vieram um pouco, beberam nessa fonte, Sim. né? Então é importante que esteja trazendo isso agora, que é uma cultura nossa, do nosso povo, né, que precisa aparecer mais e está sendo mais valorizado. Então é demais, é incrível. Não, o KLJ... Sim, o KLJ, né? O KLJ é a maior referência, na verdade, né? Eu tenho ele como... uma vez eu fui num show dele, eu não consegui nem prestar atenção na música que tava acontecendo, assim. Eu fiquei olhando direto. Foi tipo trocas. A gente assistindo Racionais ano passado, né? É demais, eu não conseguia nem cantar direito, porque eu não conseguia assimilar. Eu olhava pro palco e eu só ficava... Não acredito. Deus, são eles mesmos, ele sabe? fica assim, ó, ele fica muito tempo assim, nas trocas a gente fica olhando ele fazendo. É surreal, né? Cara, como assim, cara? Eu não entendo nada disso, mas eu ficava encantada, assim, ele tava até mais longe da gente, né? É real um espetáculo. Porque ele tava lá na mesa, é um espetáculo. Então eu olhava ele lá no fundo, assim, e ficava hipnotizada, real, olhando ele, daqui a pouco eu virava pra cá e eu via, cara, o mano tá aqui, cara. Tipo, muito perto, que a gente tava muito perto do palco, e ele vinha e falava, daqui a pouco eu olhava, cara, esse Blue ali. E era muito surreal. E essa diferença entre DJs, assim, que a gente vê. Aqui no Sul tem uma dificuldade, o pessoal não dança, né? Então é muito difícil tu ver alguém dançando de verdade. De verdade. Curtindo a festa. Poucas festas eu fui de pessoas estar curtindo de verdade, eu fui ver a pessoa não era nem daqui. Então é muito complicado, assim, de tentar trazer essa energia. Que é isso que o DJ faz, né? Ele transforma a música nessa energia que te faz dançar. E ver que as pessoas não estão dançando é um pouco frustrante, assim, sabe? Porque a gente estuda cada música pra tocar, a gente separa a playlist, a gente demanda de tempo pra organizar isso, pra trazer pra aquele evento específico. Então, eu imagino que seja assim mesmo. Tem diversos eventos específicos onde vai um público específico e a gente estuda pra aquele público específico e a gente acaba não tendo retorno da mesma forma. Mas tá tudo certo. Acontece, a pessoa não é obrigada a dançar, mas é muito daqui. Mas eu imagino que a pessoa tem que ser muito dinâmica, né? O DJ ele tem que ser muito dinâmico, tem que estar muito atento como aquele público tá. Eu digo isso que eu, como a pessoa que tá ali enquanto plateia, mas isso porque eu gosto muito de música, porque eu gosto muito de dança, enfim. Eu presto atenção. Se eu vejo que o público não tá curtindo e o DJ segue insistindo naquela mesma vibe ali, eu fico, pô, ele não tá se ligando que vai ter que trocar, porque a galera não tá indo, porque é bem isso que tu falou, eu achei perfeita essa tua frase, né, que aquela música, ela traz uma energia que faz a pessoa dançar. O trabalho do DJ é esse, porque é assim que eu me sinto enquanto espectadora, né. Sim. E eu acho que talvez o que trave um pouco o público daqui é que as pessoas são muito focadas no saber dançar. Eu não sei dançar, eu não vou dançar. E eu penso, não existe o não saber dançar, porque o dançar é o quê? Tu sente aquela música, o teu corpo se movimenta de acordo com o que tu tá sentindo. Isso é dançar, não é fazer passos. Fazer passos exato, sobre a dança é muito louco, né? Porque a gente já nasce sabendo dançar, né? Exato. Porque tu pega uma criança, assim, um recém-nascido, acabou de começar a andar, tu bota uma música, ele se balança. Dança. Então todo mundo, a gente já nasce dançando. A gente só não pratica essa dança, não aperfeiçoa de alguma forma, mas enfim, não é um grande problema também saber dançar. Às vezes o balançar já te dá uma diferença, ou levantar a mão pro alto, ou cantar junto, mas às vezes nem isso, então é meio complicado. Mas não é uma coisa que me frustre tanto, até porque eu consigo ter uma leitura de público e eu consigo transformar isso. Sim. Que é a coisa mais difícil para um DJ. Eu imagino. A leitura de público é um aprendizado que nem todo mundo consegue ter, assim, e executar isso. Eu aprendi na marra, assim, graças a Deus na pandemia eu não fiquei sem trabalho, eu trabalhei muito na pandemia e foi ali que eu aprendi. Então o espaço era muito grande, onde eu estava, o espaço era muito grande, tinha pessoas muito espalhadas, eu não conseguia visualizar se o público estava dançando ou não.
Mas eu recebia retornos. E aí, a partir disso eu comecei a olhar mais o público e entender qual era a movimentação daquele, qual era essa leitura que precisava ter para trocar o clima ou não. Então é bem complicadinho. Seguindo ainda nesse mesmo assunto, algo que a gente queria saber que como foi pra ti, como tu te sentiu, o que representou na tua carreira ter tocado no South Summit? Uma ótima pergunta. Que foi um evento nível internacional, foi um nível né? internacional. Tinha gente do mundo inteiro ali. South Summit é um evento maravilhoso, assim. Eu não pude aprofundar dentro do evento, mas estar dentro desse evento foi incrível pelo fato de que eu não tinha uma ideia de público. Eu não sabia pra quem eu ia tocar. Então eu fui meio que sem ideia de leitura de público, até porque as pessoas estavam passando. Então algumas pessoas passavam, dançavam, algumas pessoas filmavam, algumas pessoas só passavam, algumas pessoas me davam um oi. E eu lá dançando, eu danço junto, né? Balançando. Então, tipo, pra mim a ideia do South Summit foi uma libertação, assim. Assim como tem um projeto que se chama o Projeto Arruda, né? Que ele é de um amigo meu, que é o Nego Minas. Nego Minas e diversas outras pessoas. Ele é um projeto é como se fosse uma cura, assim, pra gente que é DJ. Porque, geralmente, nos eventos que eu estou, eu não toco o que eu gosto. É muito difícil um DJ tocar o que gosta. Alguns DJs tocam. Eu achava que era o contrário. Não, eu consigo super tocar. Achava, Que a ideia do DJ é trazer aquilo pro público. Então, a leitura de público é isso. Eu consegui ler o que o público gosta de ouvir. Essa é a leitura de público. Eu consegui transformar o que eu... Tipo assim, uma ideia de musical... Uma adivinhação, assim, de certa forma. Então, a tua leitura de público é tu ver que aquela pessoa ali tá... Uma pessoa mais velha, tem um mais novo ali, tem meia idade, Tu consegue, entre essas 3 idades, entre esses 3 grupos, tu conseguir decifrar o que as 3 pessoas vão curtir. Então essa leitura muitas vezes não tá dentro do que tu escuta no Spotify. Claro. Então minha playlist é muito diversa. E por conta disso eu não posso tocar todas as músicas que eu gosto dentro de uma festa. Por mais que seja funk, por mais que não seja, por mais que seja um sertanejo, por mais que seja um eletrônico, eu não consigo tocar o que eu gosto. Dentro do South Summit era diferente, porque eu consigo planejar uma playlist de músicas do que eu gostaria de trazer para as pessoas. A minha playlist, ela não é pra tu ouvir tranquilo. Não é pra tu, sei lá, dançar um funk, é pra tu dançar. A minha playlist eu separo como músicas que eu dançaria. Uma playlist que eu toquei no South Summit, assim como eu toquei dentro do projeto do Arruda, foi pra dançar. Música pra dançar. Então, dificilmente se eu ouvisse aquelas músicas eu não dançaria. Eu já quero uma festa que tu vai tocar. Eu ficaria o tempo todo dançando. Então isso que o South Summit trouxe, assim, essa libertação do DJ poder estar ali e poder estar tocando o que quer tocar, o que é a tua cara, a tua cara de estar naquele evento. Então, mostrar a tua assinatura. Exatamente. Ali, então esse DJ ele é muito hip hop, mas ele é um hip hop pra dançar. Tem um pessoal que é mais R&B, mais tranquilo, tem um pessoal que é um eletrônico mais pra cima, tem um pessoal que é mais do funk, mas é mais funk mais light. Então é muito relativo cada DJ. E o South Summit foi isso, assim, foi essa tranquilidade, essa libertação, essa facilidade de tu alcançar o público sendo tu mesmo. Que dificilmente a gente consegue fazer dentro de um evento. De certa forma, sim, cada DJ tem sua forma de desenvolver e a gente consegue visualizar isso. Mas essa liberdade artística que a gente teve foi só dentro do South Summit, assim como no Arruda. Então, poderia ter mais eventos, né? Que a gente pudesse ter essa liberdade, um pouco mais tomara, vamos produzir essas coisas aí, galera. Vamos fazer. Porque legal, né? Dá até a gente vê que é algo que tu gosta muito. Demais. Porque o olho brilha. O olho brilha. É que eu fiquei muito tempo tentando buscar um meu lugar, assim. A gente fica muito tempo buscando esse nosso lugar. Eu acho que eu não tenho um lugar específico. Eu acho que eu gosto de arte. Tanto que eu danço, eu trabalho com isso. Agora eu tô pra lançar meu EP. Dia 25 vai ser meu EP. Façam um pré-save, por acaso. Vai ser meu EP, então eu canto também. Tento compor alguma coisa. Trabalho num estúdio. É um multi-artista. Trabalho com... né? Hoje, por acaso, eu estou... Hoje, né, nessa sexta-feira. Posso falar que é sexta-feira hoje? Pode. Sexta-feira é que a gente sempre fala. A gente grava nas sextas-feiras. Não, perfeito. Então, é que hoje é quarta, né? Hoje é quarta, mas é que hoje também é sexta. Então, hoje nessa sexta eu tô de filmmaker, né? Assim como eu fui pro Rio também fazer um trabalho de filmmaker.
Então, tudo que é relacionado à arte, eu consigo me identificar, assim, muito facilmente. E tem uma arte que tu não apontou aí, mas que a gente também quer saber sobre, que é a arte de ensinar. A gente sabe que tu tem um projeto. Vocês fizeram a lição de casa mesmo, né? Claro! Que eu achei sensacional e eu quero saber mais. Acho que queremos saber mais sobre. Né? Porque tu não mostra muito tu não sobre isso. E eu achei uma parte tua, assim, linda, incrível, que eu gostaria de ver mais. Inclusive, fica a dica. Bem né? Mostre mais, porque é muito bacana, né? E trabalhar com criança é sempre sensacional. Né? É ótimo. Eu fui convidado esse ano para trabalhar na instituição, né, numa associação comunitária, que é a Associação Santa Rita, né, que ela fica no bairro IP, lá perto de casa, por acaso. Eu aceitei de prontidão, assim, de cara, porque depois que eu comecei a me entender como DJ, eu comecei a pensar sobre em que lugar que eu me colocaria como DJ. Eu trabalharia tanto para ter o sucesso que outros DJs têm, eu seria apenas um DJ de eventos, o que eu faria, assim? Aí eu comecei a entender que talvez eu fosse o cara que fosse dar instrução para os outros. Eu talvez não fosse o DJ para ser o mais de sucesso, mas eu queria que eu precisava ver alguém ensinando, passando essa ideia, essa cultura mais de base, que eu tenho muito isso, que eu busquei muito, que eu estudei muito para isso. E eu vejo que é um estudo meio que não é todo mundo que faz, assim. Sim. E eu, a partir desse estudo, eu comecei a entender que precisa continuar. Alguém precisa dizer como que faz, da onde saiu. E eu não via isso, então eu decidi eu mesmo fazer. Até porque, quando eu era criança, eu sempre estive dentro desses projetos musicais, culturais e tudo mais. Eu participei de um projeto dentro da escola, que era o Musicantando, onde eu aprendi flauta, eu aprendi piano, eu aprendi um pouco de violão. Hoje eu não toco mais nada, não lembro de mais nada. Mas eu tenho noções, eu li importante ter vivenciado. Aprendi a ler partitura, aprendi a ler várias coisas. E a partir desse projeto, eu fui selecionado para a primeira turma, né, da Orquestra de Câmara Jovem do Rio Grande do Sul. Toquei violino. Com certeza, toda essa experiência traz a tua musicalidade hoje, com certeza. Né? Tá, essa bagagem tá toda aí. Eu tenho muitos amigos meus que hoje seguiram, né? Eric Lobato é um grande amigo meu que trabalhou com a Greca Sua, que é uma produtora lá de São Paulo. Então, trabalhou com o DJ Matt D, né? Trabalhou diretamente com o DJ Matt D, fez muitas músicas com grandes artistas. É um grande amigo meu, que é violinista também. Matheus Souza também, que é um dos violinistas, e a Isandra Alves também, que é uma grande violinista. Então são todos artistas pretos que estiveram comigo nesse processo, né? Claro, cada um, hoje eles trabalham um pouco com essa área mais erudita, mas enfim, seguiram na arte. Sim. Então eu acho que dentro desses processos todos, assim, a arte me ajudou muito e tinha que ter alguém ali para ensinar. Então eu entrei muito nessa de querer passar para as pessoas, principalmente para crianças, essa ideia de base, assim. Nem todo mundo ali vai se formar DJ, tá tudo certo. Mas acho que ter essa noção como é que é esse processo é muito importante. Então eu aceitei de cara, assim, dar aula para as crianças, né? Tenho 6 turmas, né? 6 turmas de crianças. Legal, bastante. Crianças de 8 a 16 anos. Que não são tão crianças. Crianças e adolescentes. Exatamente. Acho que para os adolescentes é um pouco mais importante isso, porque acaba sendo uma possibilidade de renda para eles, né? Sim. Então eles já brilham o olho. Muito legal. Bassor. Eu fico sor. Os caras têm a mesma ideia aqui, os caras sor. Mas é isso, faz parte também. Até maior que a gente, né? Não, tem um pessoal muito... Grandão, né? A gente consegue visualizar quem nasce pra arte, assim, quem já tem esse talento, a gente tenta desenvolver também, até porque, querendo ou não, a gente vive em área periférica e muitas vezes os nossos talentos são calados, né? Sim. E a gente não tem muitas pessoas dentro da família, a gente começa a entender, se a gente quer mudar a nossa vida, é muito da gente. Ou a gente vai seguir aquele mesmo caminho que os nossos pais tiveram. Sim. E tá tudo certo seguir o mesmo caminho que os pais, mas aí tu tem a possibilidade de quebrar o ciclo, quebrar esse ciclo de viver um trabalho, por um outro caminho, não errado, né? CLT, mas CLT, ir pra casa, se aposentar e ter um filho e viver de novo, entende? Seguir o padrãozinho, seguir esse padrão que é estabelecido. Então a gente começa... Sei bem como é que é. Então a gente começa a ter essa ideia de tentar
fazer com que eles entendam que eles podem mudar a vida deles. Sim, a arte salva, né? Não é um clichê. Tem exatamente, gente que acha que é só uma frase clichê, mas não. Quando tu entra ali na periferia e vê de fato que a arte salva muita gente. Até porque a maioria dos artistas são de periferia, né? Sim. A gente não vê isso porque já estão numa ascensão e estão tirando uma grana bacana, mas a maioria deles vieram de periferia, a maioria deles já passou perrengue também. Sim. Muitos artistas que eu acompanho, que eu tenho como referência, saíram de periferia, eram camelôs, vendiam bala na rua. Então, alguns até do crime, né? Exatamente. Chegaram a se envolver com crime e a arte conseguiu, né? Salvar de fato. Eu tenho muito isso, assim, tipo, que eu tive a criminalidade na minha porta, assim. Batendo na minha porta, a possibilidade estava ali, dinheiro fácil estava ali, e aí eu decidi não ir pra esse lado, assim. O ProErd foi muito importante. É importante tu estar também nesse lugar hoje dando aula, porque tu abre esse caminho também, dá essa possibilidade para essas crianças, para esses adolescentes, que olha, existe outro caminho e é alguém que tá aqui mostrando para vocês que é possível, né? Acho que isso é muito importante, dá uma esperança mesmo de que eles podem fazer outras coisas. Eu penso muito sobre a ideia de que tanto a arte como o esporte, cultura, enfim, a cultura, eles salvam muito o pessoal da periferia, né? Porque a gente tem muita dificuldade de sair do ensino fundamental. A gente dentro do ensino fundamental, a gente vê a dificuldade dos nossos pais trabalhando, vê a dificuldade de pagar uma conta. Dentro do ensino médio ainda é mais difícil, porque como pessoal adolescente, tu quer ser visto de uma forma diferente. E é a partir dali que a gente começa a se entender como pessoa. E isso, muitas vezes, a gente é dependente dos pais, né? E por conta disso a gente quer trabalhar, a gente não consegue muitas vezes. Eu sou um que eu saí da escola, né? Eu saí em 2012, eu reprovei 2 vezes no ensino médio e eu decidi sair da escola para fazer um curso. Eu já fazia um curso, né? E muitos projetos me salvaram, assim. Eu fiz curso no Pontos Pobres, eu me formei eletricista. Então, mais uma atividade que eu faço também. Me formei eletricista. 6 meses depois desse tempo, eu me formei em eletromecânica em elevadores, trabalhei com elevador. Então, dentro desse processo, eu tive muita coisa, assim. Muito conhecimento dado por esses projetos. Então, eu parei de estudar exatamente porque o ensino médio, infelizmente, não funcionou pra mim. Pro que eu queria, assim, né, acabou sendo uma coisa meio repetitiva e eu acabei não me motivando pra estar ali. E me formei pelo Enseja, né, um outro projeto também que me ajudou a me formar. Me formei pelo Enseja e a partir disso me tornei DJ. Com o tempo, assim, foi encontrando esse lugar. Isso não quer dizer que tu tenha parado de estudar, tu só foi estudar outras coisas, né? Não seguiu ali no currículo. Um formato diferente, né? Exatamente. Foi estudar outras coisas. Serve pra mostrar o quanto são importantes, né, os projetos sociais. Muito. Que muitos acham que é besteira, né? Que não precisa. É bem mas isso. Precisa. É desnecessário, não faz tanta diferença e faz, muda a vida de pessoas, né? Com certeza. De pessoas, de famílias. Com certeza. Com certeza. Mas vamos entrar nos nossos quadros, Entrar nos quadros. Estamos nos encaminhando pro fim. Mas, ele fala bem calmo, né? Fala muito calmo. Nossa, a conversa assim. Eu tô tentando me manter calmo. Fala bem calmo, já tá. Dentro de mim eu tô assim, ó. A conversa tá fluindo assim, perfeitamente, mas temos que seguir vamos para horário e tal, até porque a pessoa muito ocupada, ele sai daqui logo pra compromissos. Então a gente também não pode se estender. Muito chique. Então lá tu pergunta a primeira, amiga. Claro, nós temos alguns quadros, tá? Onde é bem pra descontrair mesmo, tá? Perfeito, vambora. Te solta. Relaxa. Então, a primeira pergunta era cilada, tá? Pra te contar alguma situação que tu quebrou a cara ou algo que deu errado. Nossa, muito difícil a gente lembrar uma situação assim. Meu Deus. Não precisa ser uma grande história, assim, algo... Essa pergunta vocês podiam ter me feito antes, eu poderia ter me preparado. Vai pensar. Pois é muito complicado. Tem algum tópico dentro disso? Tipo, relacionamento? Pode ser relacionamento, sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. É livre. Não é muito interessante. Não, teve uma situação que foi bem ruim, assim. Há muitos anos, por acaso. Quando fala bem ruim, a gente ruim. Nossa. Conheci uma menina, né? Aí... muito engraçado. Ela tinha... Na época eu não tinha... Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 8 anos. Até na época eu não tinha filhos. Filhos. Mas enfim. Me convidou pra ir na casa dela e tal. Após o trabalho eu fui. Aí e me apresentou a filha dela. Eu fiquei meio assim, porque, né?
crianças e tudo mais. Eu fiquei meio assim, mas enfim. Aí tudo certo, até então tudo certo. A gente tomou um café, a gente trocou ideia, a gente conversou e tudo mais. E aí do nada batei na porta. E é o pai da filha dela. Meu Deus. E aí eu tava sentado, a filha dela já não tava mais, ela tava no quarto, acho que dormindo, sei lá o que tinha acontecido. Mas ele bateu na porta, ele trouxe... O coração já deu aquela acelerada. Eu não conhecia o cara, tipo assim, eu tinha 18 anos. Nossa. Já tinha até menos. Eu trabalhava com elevador na época, né? Aí eu saí do emprego, ela trabalhava num prédio onde eu tava fazendo elevador. E aí chegou o pai da filha dela na casa, e aí ele ficou me olhando assim. Vou te matar. Ela, porque eu quero ver minha filha. Eu falei, tá. Levou a criança pra ele, ficou um tempo com a criança, devolveu a criança, levou pro quarto. Aí ele me olhou assim, tu que é o namorado dela? E eu falei, o que eu vou responder? Eu falei, não vou dizer que isso, eu não vou dizer que não, vou deixar por lá arrumar. Você fala que assim, não, fica chato também, né? Sou eu. Ele, Não, ele tinha trazido umas coisas. Tipo assim, ele discutiu com ela na minha frente, assim. Tipo, ele tava na porta, ela abriu a portinhola, assim. Aquele rolê. Ela só abriu a portinhola, ela falou assim, Meu fala. Deus. Pô, te trouxe aqui um creme, te trouxe não sei o que, te trouxe um chocolate. E aí, tu tá com outro aí? Ai, meu Deus. E eu fiquei assim... Eu tava em Viamão, tá? Eu tenho um receio de Viamão, porque sempre aconteceu alguma coisa ruim comigo em Viamão. Aí nesse dia, ele me olhou com uma cara e ficou assim, ó. Tá, e aí nesse momento já tava... Não, eu vou mostrar pra câmera a cara que é melhor assim, ó. E eu fiquei assim, ó. Minha. Entregou a alma pra Deus. Então a namorada dela falou assim, sou... Pois é, cara. Sabe que ela tem uma filha comigo, né? Eu falei assim, tô sabendo agora. Aí ele assim, tu trata muito bem essa mulher. Porque eu amo ela, tá? Ai, meu Deus. Eu fiquei assim... Pode deixar. E falei assim, tu nunca toca um dedo na minha filha. Eu falei assim, pode deixar, meu parceiro, a filha é tua. É tudo tua. Na hora eu me levantei. Tinha um amigo, na época não tinha Uber. Eu liguei um amigo meu que era taxista, ele tava longe. Eu não lembro nem quanto é que eu tinha no bolso. Nossa, eu dei tudo pra ele. Liguei pro cara, tô aqui em Viamão, lugar tal, por favor, vem aqui me buscar. O que aconteceu, meu? Eu acho que eu vou morrer aqui. Eu acho que eu vou morrer. Falei, o cara tá voltando aqui, cara. O cara tá voltando, eu acho que eu não tem como, não. Aí era uma lomba muito grande, assim. Meu Deus. Eu não tinha como... Eu pensei, vou voltar a pé, só que era quase 1 quilômetro de lomba. Nossa. Pensei, ele vai me pegar na metade do caminho, né? Lomba, certo. pra entender, né? Pra quem não é daqui do sul, não sabe, tipo uma ladeira, uma subida, uma coisa assim. Exatamente. Né? Subida e descida, né? A descida foi tranquilo. Nossa, descida Sim. só vai. Mas pra subir, eu falei assim, não vou conseguir subir isso aí. Meu Deus. Não vou. Imagina. E aí foi uma cilada que foi bem complicada, assim. Não passava nem Wi-Fi, né? Não passava nada, eu pensei, eu ficava no portão assim, cara. Parece alguém que eu conheço, pelo Ele falou assim, 40 minutos eu tô aí. Eu falei assim, tranquilo. Na hora eu fui pro portão dela. Não, daqui a pouco ele tá aí já. Tá chegando. Deu apavorado. Ai, que desespero. Vamos lá. Se pudesse eu contar alguma situação que tu, se pudesse hoje, faria diferente. O atitude. Que se eu pudesse... Pô, essas perguntas deviam ter sido essa que tu acabou de contar encaixaria, né? Se eu pudesse, eu não tinha ido. Não tinha ido, realmente. Eu acho que se cabe muito bem também pra essa situação. Mas vamos pensar numa diferente. Pensa numa aí. Se eu pudesse, eu teria me dedicado mais com as coisas que eu deixei passar, assim, com os projetos onde eu estive. Eu deixei passar. Talvez eu não fosse um DJ hoje, mas talvez eu tivesse muito mais conhecimento onde os ciclos se fecharam, assim, sabe? Sim. Então acho que eu talvez me dedicasse um pouco mais, assim, em alguns projetos em que se encerraram. Não especificamente algum, mas todos eles, talvez. Interessante. Meio amplo, né? Mas faz sentido. Faz sentido. Entendo também. Eu tenho esse mesmo sentimento, assim, aproveitar também, as oportunidades de outras formas também, por exemplo, né? o projeto que eu falei sobre a música, né? Eu fiquei um pouco tempo nele porque eu talvez eu não me dediquei o suficiente para que eu pudesse dar continuidade a ele. Assim como um curso, que eu talvez, sei lá, um curso de inglês que eu não concluí, ou um ensino médio em si, poderia ter me dedicado um pouco mais para concluir ele de uma forma mais tranquila, talvez eu tivesse feito uma faculdade. Sei lá, projetos, assim, que eu estive dentro e não me dediquei o suficiente para dar continuidade, talvez. Sim. E agora o Eu Indico, onde tu indica perfis ou perfis profissionais de pessoas pretas.
Pessoas Pretas, eu acho ali. A 8 Produções. Claro. É a produtora onde eu faço parte, é feito por pessoas pretas também. Ótimo. Né? Eu indico a Sustain Produções, que é o estúdio onde eu faço parte. É o estúdio musical. Sustain Produções, Arte e Resistência, né? A gente trabalha muito pra ideia artística, principalmente. Principalmente o pessoal underground, assim, do hip hop, da música periférica. Indico o Espaço N, também, que é o espaço onde eu danço. Né? Que ele é feito lá pela Luque Barra e pelo Drico Oliveira, juntamente com a Letícia Paranhos. Que é um espaço onde são pessoas pretas que fazem também. Legal. Né? E indico o Nego Minas, meu parceiro, meu querido Nego Minas. Que ele é um ótimo DJ. Saboroso, que também faz parte do... DJ Saboroso é um amigo que também faz parte do... Adoro ele. Ele é muito bom, DJ do povo, né? Conheço. DJ do povo. Eu adoro ele. Assim, eu queria ouvir ele tocar. Ele tocou no meu aniversário, amiga. Eu queria um tempão, assim, em alguma festa que ele tocava, porque a minha irmã falava muito dele. E ela, saboroso. E eu, mas vou ter que ir numa festa. Daí nunca consegui. Assim como nunca consegui ainda tive a tocar, né? Mas ainda não tive tocar, e mas daí agora fiquei muito afim. No meu aniversário, eu fui num show e ele tava tocando, Ele assim, tocou muito antes, legal. Gostei, né? É muito bom, ele é ótimo, ele é ótimo. E Nego Minas eu vou procurar depois, não conheço. Nego Minas eu conheço de Nego nome. Minas é também, ótimo. nunca vi. Eu não conheço. Ele é um dos responsáveis pelo Arruda, né? Vou Que é esse procurar. dia de Arruda. A Pretana também. Pretana é minha amiga, querida. Faz um trabalho de hip hop também. Ela canta uns raps aí, poetisa. Legal. Ela faz artesanato com brinco. Coisa mais linda do mundo. Vocês vão gostar muito se vocês forem ver. Massa. Vamos procurar já. The Jerk. The Jerk é um amigo meu, o Roger, que ele tem uma loja na Restinga. Uma loja de roupas. Então é outro perfil que eu indico. Tem muita gente, cara. E se eu esquecer de alguém certo que alguém vai dizer, não falou meu nome. Ai, pode... releve. Todos esses nomes que o Marlon falou, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também. Sim. Né, os arrobas todos. Pra vocês seguirem. E se tu lembrar de mais alguém que não tá lembrando agora, quiser Pode nos passar nos depois, passar a gente depois, inclui. a gente Então coloca. não tem problema de alguém ficar, ai, não falou de mim. Tanto nome que eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Acontece do jeito. Tá, mas já veio bastante gente legal. Sim. Então, agora é o teu momento de deixar um recado. Essa é pra você. Então, pra você, pode ser alguém, sobre algo, manda um recado. Aquela indireta. O momento que gostaria de o falar microfone e não é teu. Fala, sabe? O microfone é teu. O microfone é teu, aqui tá a câmera. Nós não nos responsabilizamos. Mentira. Mas é o teu momento. Meu recado agora... O que vem no coração. Meu recado é principalmente pros DJs, né? Rapaziada que é DJ aí, vamos se valorizar um pouco mais, vamos estudar um pouco mais, vamos ser um pouco melhor aí pra que a gente possa ser mais vistos, ser mais expostos de formas positivas para os contratantes, pro público, para todo mundo que admira o nosso trabalho e infelizmente não sabe da nossa realidade, que a gente possa estar aí crescendo junto, que a gente possa se apoiar, tem espaço para todo mundo. Por favor, entendam isso. E é isso, gente. Que a gente possa ter muito sucesso, todos os DJs principalmente, que a gente possa alcançar esse sucesso e esse lugar aí que a gente tanto almeja, né? Sensacional. Ai, amei. Arrasou. Arrasou. Tem que fazer um corte desse Pois amiga. é. Façam. Sem palavras. Muito obrigada pela tua agradeço presença. pelo convite. Foi muito bom te conhecer mais um pouco, né? Se eu pudesse, eu ficava mais uma hora aí. A gente ficaria aqui super conversando. Me convidem de novo, então. É bom escutar ele, né? É bom. Me convidem numa próxima. Gostoso te ouvir, muito bonita a tua história, muito interessante. Obrigado. Então, muito obrigada pela tua presença, ficamos muito felizes. Eu agradeço pelo convite. Muito obrigada. É isso, galera. Muito obrigada pela presença, companhia e audiência de vocês até agora. Lembrando que estamos sempre às quartas-feiras, 19 horas, no YouTube e nas plataformas de áudio. Não esqueçam de nos seguir, se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo. Compartilhem muito, né? No TikTok também. Também pro YouTube, né? E todas as outras plataformas, o algoritmo em si, entender que nosso material é relevante e conseguir entregar para mais pessoas, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.